Hoje vamos iniciar o nosso estudo considerando os primeiros dias dos seres humanos na Terra. As condições físicas, as condições ambientais do Jardim do Éden, a habitação dos seres humanos. Vemos lá em Gênesis capítulo 2, os versos 9 até o verso 16. As árvores eram bonitas, agradáveis à vista e boas para alimento. Havia a árvore da vida, e a árvore da vida propiciava vida para os seres humanos. Havia também a árvore do conhecimento do bem e do mal. O Senhor Deus colocou o homem nesse jardim para que o cultivasse e guardasse, para livremente comer de todas as árvores. Ora, um ambiente perfeito, um ambiente totalmente perfeito para o desenvolvimento integral da vida. Desenvolvimento físico, desenvolvimento mental, espiritual, social, intelectual. Era esse o plano de Deus, o desenvolvimento pleno. Veja aqui um parágrafo da nossa lição. O Éden era uma sala de aula, a primeira sala de aula. Era uma sala de aula para os nossos pais, um lugar em que a interação com as criaturas ensinaria a eles e aos seus descendentes sobre Deus. O santo casal não eram apenas filhos sob o cuidado paternal de Deus, mas alunos recebendo instrução do sábio Criador. Os mistérios do universo visível, maravilhas daquele que é perfeito em conhecimento, conferiam-lhes uma fonte inesgotável de instrução e prazer. Veja, um ambiente perfeito, um ambiente agradável, totalmente adequado. Um instrutor, um professor, o melhor de todos, o Senhor Deus, o Criador de todas as coisas. Era essa a proposta de vida que Deus tinha para os seus filhos. Entretanto, havia uma proibição, uma única proibição. Gênesis 2,17. Vocês não devem comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Se vocês comerem dessa árvore, vocês vão morrer. Ora, tinha uma proibição, então. O Senhor falou: não comam da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas veja, a proposta de Deus é que eles conhecessem, é que eles aprendessem, eles estavam numa sala de aula. Mas por que então não conhecer sobre o bem e o mal? Será que o conhecimento é sempre bom? Ou há conhecimentos que nós não devemos nem provar? Há conhecimentos que não devem passar pela mente do homem. Veja, irmãos, segundo as Escrituras, a resposta é que nem todo conhecimento é bom. Deus tinha a intenção de transmitir uma educação completa ao seu povo, poupando-o do sofrimento de longo prazo que algum conhecimento trouxesse, como aconteceu depois, quando as pessoas escolhessem governar a si mesmas em vez de serem governadas pelo próprio Senhor. Veja, tem conhecimento que não é bom. Nós estamos vendo diariamente o que acontece com aqueles que experimentam drogas, experimentam o crack, quero conhecer o efeito do crack, e daí passam a ficar viciados do crack. Quero experimentar a pornografia, quero conhecer pornografia, quero conhecer literatura pagã. E muitas vezes, esses conhecimentos, a maioria das vezes, ao conhecer essas características do mal, elas levam a sofrimento e levam à morte. Mas pensando no povo de Israel, o povo de Israel queria um rei agora. Israel pediu um rei. O Senhor enumerou as consequências de ter um rei. Falou para eles: olha, se vocês tiverem um rei, veja, estudamos isto. Vai acontecer assim, assim com os vossos filhos, com vocês, os impostos, ter que manter a corte. Governos terrestres permanecerão até o final dos tempos. Foi isso que o Senhor falou. Vocês vão escolher ser governados por reis, e isso vai acontecer até o final dos tempos. Governos humanos. O que são governos humanos, irmãos? Governos humanos são governantes pecadores, governando pessoas, seres humanos, um povo pecador. A história tem demonstrado que isso não dá certo. A sucessão de governos humanos tem mostrado que não é bom. Mas veja, irmãos,
a primeira sala de aula era o Éden, mas agora nós estamos numa outra sala de aula, a segunda sala de aula. Veja só. É esclarecedor estudar o livro de Daniel, tendo em mente esse pano de fundo, o pano de fundo dos governos terrestres. Percebemos que a marcha dos impérios não é apenas uma acusação contra as nações, os gentios, mas também uma acusação contra as falhas de Israel em recusar em seguir os mandamentos de Deus. Séculos de dominação, em vez de liberdade, da liberdade dada no Éden, se tornariam uma nova sala de aula, na qual corações dispostos poderiam testemunhar o contraste impressionante entre os reinos desse mundo e o reino de Deus. Uma nova sala de aula. O que é essa nova sala de aula? Essa nova sala de aula é o mundo em que vivemos, irmãos. O mundo em que vivemos, onde a gente pode aprender as consequências do mal, onde a gente pode compreender as consequências dos governos humanos, os resultados dos governos humanos. Nós estamos nessa sala de aula. E é nessa sala de aula que nós vamos aprender mais ainda sobre o amor de Deus. Mais amor de Deus para nos resgatar desse mundo mau, desse mundo totalmente perverso, desse mundo de governos terrestres, de governos de pecadores, nesse mundo de pecado. O que é que nós devemos aprender nessa sala de aula? Devemos aplicar-se no conhecimento do plano salvador do Senhor Deus. Devemos aplicarmos-nos no estudo das Sagradas Escrituras. Estamos na sala de aula, irmãos. Estamos na sala de aula para aprender sobre o amor de Cristo, para testemunhar mais ainda, irmãos, nessa sala de aula. Nós podemos e devemos ajudar outros a que aprendam sobre o amor de Deus. Deus esteja com cada um de nós e que a gente possa realmente, enquanto alunos, nesta sala de aula, agradecermos continuamente ao nosso grande professor, o Senhor Deus, ao nosso grande Salvador, o Senhor Jesus Cristo.